Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender sobre o Cross Join e o Full Outer Join, que são os últimos que faltam aí para a gente aprender aqui nesse curso gratuito de SQL. Então, se você caiu aqui por acaso, saiba que esse vídeo é de uma série de vídeos gratuitos aqui no nosso canal sobre SQL. Estamos usando aqui o SQL Server, mas você pode aprender aí com qualquer banco que você esteja utilizando. Bom, esses dois joins que nós vamos ver nessa aula aqui, eles são menos utilizados, tá? Como eu disse na aula passada, e eu recomendo muito que você venha assistindo as aulas para que você fique mais por dentro aqui. Inclusive o banco de dados que nós estamos utilizando aqui com as tabelas prontas, você pode baixar e importar aí, basta assistir as aulas aqui do canal. O Inner Join Left to Right, a gente já dominamos, já sabemos como fazer. Vamos ver agora o Full Outer Join. O Full Outer Join, ele é basicamente um join onde eu falo, pegue tudo que é possível, pegue tudo da tabela da esquerda, da tabela da direita e se achar correspondência, também traz a correspondência. Então, é um full join, né? Traga tudo para mim, achando ou não achando, traga tudo de todas as tabelas. Vamos deixar isso mais claro aqui no SQL, para a gente ver isso mais claro na prática. Eu tenho um select pronto aqui com dois inner join, que vocês já estão fera, já dominam aqui, entre as mesmas tabelas que nós vimos nessas aulas, tá? Por isso que eu peço para você vir assistindo para ficar mais por dentro, tá bom? Mas você vai conseguir seguir tranquilamente aqui, porque eu vou dar um breve resumo. Nós temos uma tabela de customer, tá? Nós temos uma tabela de customer address, onde fica, né, o ID do customer, o ID do address aqui, e temos a tabela do address, né? Então, essa aqui é a customer address e por último nós temos aqui a address. Então, basicamente são três tabelas, né? Uma tabela de cliente, uma tabela de endereço. Então, a tabela de cliente é essa, a tabela de endereço é essa, e no meio eu tenho um depara. Então, por exemplo, o cliente 1, né, mora no endereço 2, e o endereço 2 é tananã. Então, eu sei que o cliente 1, aqui na tabela verde, né, mora na tabela 2. Então, quando eu escrevo esse inner join aqui, esses dois inner joins, eu tô falando, pegue tudo da customer e veja se tem na customer address aqui no meio. Se tiver, traga essa correspondência. E depois faço a mesma coisa para a tabela de endereço. Então, no final, eu vou ter as linhas, né? Igual a gente está vendo aqui embaixo. Deixa eu rodar, ó. As 417 linhas, ou seja, são as 417 correspondências entre as três tabelas, porque eu estou dando inner join. Porém, né, quando a gente for estudar o right e o left join, a gente dava a possibilidade de encontrar customers que não tinham endereços cadastrados, correto? E o contrário também, endereços que estavam cadastrados que não tinham customer, né? Por algum motivo, o endereço que estava lá cadastrado não foi atribuído a nenhum cliente. E também tínhamos clientes que não tinham nenhum endereço cadastrado. Então, para isso, a gente usou o left e o right join, certo? Porque aí eu consigo falar, pegue todo mundo da customer, se não encontrar endereço, né, vai ficar nulo. Para isso que se servir aí o left e o right join. Já o outer join, né, a gente escreve a cláusula aqui como full outer join, que é exatamente nesse desenho que a gente consegue ver aqui. Eu vou falar o seguinte, pega tudo da tabela, por exemplo, customer, e pegue tudo da tabela customer address, que é essa de ligação, né, que seria ali a do meio. E ele vai fazer o seguinte, ó, eu tenho aqui o cliente 1, eu tenho aqui o customer address, cliente 1, endereço 2, por exemplo, né? Ele vai buscar aqui, se encontrar, ele traz. Se não encontrar, ele traz também. Então, ele vai trazer, né, ó, 1, 2, ele traz essa com essa porque achou a correspondência. Mas se não achar, ele vai trazer e deixar nulo aqui. Só que o mais interessante é que depois ele volta fazendo essa busca da direita para a esquerda também, porque é um full outer join. Então ele vai ver, por exemplo, algum endereço que esteja deste lado e, por exemplo, não exista aqui, ó, não exista. E esse 2, ele vai falar, opa, não encontrei ali, e vai trazer null
e 2, né? Aqui é um exemplo. Então, ele faz essa busca daqui para lá e de lá para cá. E do mesmo jeito que o left to right, né? Quando a gente usava o left to join, ele trazia toda a tabela e marcava aqui como nulo, né? Left to join, pegue o que está à esquerda, se não encontrar, coloque nulo. Ele faz a mesma coisa para o outro lado, como se fosse um right join. Então, ele busca aqui o que tem na direita, se não encontrar, coloque nulo. Porque, em resumo, tá? Isso aqui a gente tem que pensar matematicamente, que é na teoria dos conjuntos. Então, ele vai fazer a ligação aqui full, né? Então, eu tenho 2 conjuntos. Ele vai ir ligando tudo, né? De um lado para o outro, se encontrar ou não, ele vai trazer tudo, tá bom? Vamos ver na prática isso aqui, ó. Então, eu tô dando um inner join, certo? O que o inner join faz? Novamente, tá bem rápido o que o inner join vai fazer aqui. Ele vai ver, ó, o cliente 1 está aqui nessa tabela verde, ó, está, então traga aqui, coloque, né, 1 e o seu endereço. O cliente 2 está, está nessa tabela verde aqui, tá na tabela que eu tô dando inner join? Está, então traga aqui. O cliente 3 está aqui? Não está, então não traz. Porque o inner join, eu tô falando, pegue quando tiver nas duas tabelas, né? O inner join. Quero que pegue a correspondência exata de dentro, que esteja nas duas tabelas. O outer join, ele é um pouco diferente, ó. Tem que escrever assim, tá? Ó, full, é com um T só, tá? Errei aqui. Outer join. O full outer join, ele já vai fazer diferente. Eu vou ter duas tabelas e ele vai fazer o seguinte. Existe, né? Ó, eu tenho aqui uma tabela, tenho aqui outra tabela. O 1 existe aqui? Existe. Então, traz aqui o 1 e o seu endereço. O 2 existe aqui? Não existe. Beleza. Traz o 2 e coloca null. E aí, eu tenho um endereço aqui chamado 4, né? O 4 tem algum aqui? Não. Então, ele pega e coloca nulo desse lado e aqui colocaria o seu endereço, né? O 4, no caso. Então, ele busca daqui para lá e de lá para cá. Então, quando eu uso full outer join, né, e der um F5 aqui, ó, a gente consegue ver isso visualmente, tá, galera? Por exemplo, o customer 1, né, ó, o customer 1, por exemplo, ó, ele não tem endereço cadastrado, ó, tá tudo nulo aqui. Tá vendo? Porque é aquilo que eu falei. Ele pegou o customer 1 e falou, tem na tabela tal? Não tem. Então, beleza, coloque 1, coloque nulo aqui, né? Para os dados referente ao endereço. E aí ele vai fazendo isso para todas as linhas, né? Quando chegou aqui, ó, no cliente tananã, né? 2948 tananã aqui. Quando ele chegou nesse 29, ele falou, tem esse cliente nessa tabela do lado? Tem. Então, pegue esse dado e esses também. E aí, né, ó, começou aqui o preenchimento, tá vendo? Começou aqui o preenchimento. E aí depois acabou os clientes. Porém, né, ele faz de lá para cá. Ele pega, por exemplo, o endereço tal aqui, ó, 879, que seria da tabela mais à direita, né? Então tá aqui, ó, 879. Ele fala: "Tem esse endereço nessa tabela?" Não tem. Beleza, eu trago mesmo assim e coloco o nulo para cá. Então, basicamente, ele faz um left, um inner e um right, né? Então, ele faz tudo, ele traz tudo, ele traz as correspondências. Se não tiver desse lado para cá, ele traz também. Se não tiver deste lado para cá, ele traz também. Então, ele traz tudo colocando nulo, né? Correspondente aí ao que você precisa. Entenderam? Não sei se ficou muito claro aqui, eu gostaria muito do feedback nos comentários. Mas uma coisa legal que muita gente pode perceber sem querer é que um outer join, né, pode se tornar um inner join usando o where, né? Porque se eu consigo colocar o where falando tire tudo que é nulo daqui e nulo de lá, eu posso basicamente falar para pegar essa 890 linhas e falar tire tudo que é nulo à esquerda ou nulo à direita. Então, basicamente, olha só, olha o que eu posso falar. Tire tudo que é nulo aqui, traga só o inner. Então, eu com as cláusulas posso transformar isso nisso aqui. Então, eu consigo transformar
um outer join no inner join usando o where. Eu posso falar exclua tudo isso, ficando só o meio. Ou excluir somente o meio também, né, ó. Igual tá sendo mostrado aqui com esse where. Mas vamos transformar esse outer num inner, só para vocês entenderem que vai ser tudo possível usando aí cláusula where. Posso vir e falar, beleza, traga tudo de todas as tabelas, se não tiver de um lado coloque nulo, e aí depois eu filtro, né? Óbvio que isso aqui vai ter problema de performance, né? O legal é usar o próprio inner na hora de eu usar o inner, só um exemplo aqui, tá, galera? Então eu vou colocar, ó, tire tudo, where aliás, é A não, é C. C.CustomerID not is null, ou seja, tire todos os Customer ID nulos. Em resumo, o que eu tô falando? Tire essas linhas aqui que tá com Customer ID nulo. E também, tire tudo onde o endereço é nulo. ad.addressID is null. Quando eu rodar isso aqui, ó, 417 linhas, que é exatamente o inner join que a gente deu agora há pouco, né? Que tá até... Ah, não, eu tirei daqui, ó, vou colocar aqui, ó, inner join. Deixa eu copiar tudo isso, na verdade, abrir uma nova consulta e rodar aqui tudo com inner join, ó, inner join. Vou tirar esses words aqui, essas cláusulas, ó, 417 linhas. Então, quando eu dou um inner join em tudo, ou seja, pegue tudo que seja correspondente em todas as tabelas, é a mesma coisa de eu dar um full outer join, né? Ou seja, traga tudo tendo correspondência ou não e depois filtrar, tirando o que não teve correspondência. Ficou mais claro, eu acho, agora, né? Entender que o full outer join vai trazer, né, tanto tendo correspondência ou não. E aí, quando eu usei o where, eu basicamente falei, tire, né, pinte de branco aqui, né? Tire tudo que não tem correspondência, sobrando só o que tem de dentro. E eu consigo fazer o oposto, né? Manter somente o que é nulo. Então, tirando esse not aqui, eu posso falar, pegue tudo onde o Customer ID é nulo, né? Ou o Address ID é nulo. Então, quando eu faço isso aqui, eu fiz o oposto, ó, 473 linhas. O que isso aqui fez para mim, tá? Isso aqui fez esse desenho. Eu tirei tudo que é inner join. Então, basicamente, quando eu falo o seguinte, ó, faça um outer join, tire tudo aquilo que... E mantenha tudo aquilo que é nulo deste lado ou deste lado. Eu tô falando o seguinte, eu tô falando, pegue pra mim, tá, ó, fazendo essa leitura, este select aqui, eu tô falando o seguinte, traga todos os dados, correspondentes ou não, e filtre pra mim, mantendo só o que não tem correspondência. Então, o que esse select tá me contando? Ele tá me trazendo aqui todos os customers que não têm endereço, ó, todos os customers que não tem endereço e todos os endereços que não tem customer na mesma consulta. Tá vendo? Porque eu filtrei tudo aquilo que tinha correspondência, ó. Todos os customers que não tem endereço cadastrado e todos os endereços que não tem customer cadastrado, usando aí o outer join, tá? Então, depois que você entende o left, o right e o inner, fica muito mais fácil, né, seguir os seus selects, porque com o right, o left e o inner, você consegue chegar nesses mesmos resultados aqui que o outer faz. E com o outer você chega também nos outros resultados que o left, o right e o inner faz. Então, é praticar e na prática, no dia a dia, você vai ficar craque nisso aqui. Tá bom? Então, basicamente era isso, o outer join não tem segredo, acho que esse desenho aqui é o mais claro, ele traz tudo de todas as tabelas. E por último, tá, nós temos um a mais, que é o cross join, que nem tá aqui, né, nesse desenho, e eu vou mostrar aqui para vocês para que serve o cross join. Agora nós vamos dar uma olhada no que é o cross join. O cross join eu vou fazer com exemplo sem usar o nosso banco de dados aqui, porque é algo muito específico, eu não consegui montar aqui algo para se encaixar na nossa base, uma pergunta que eu pudesse fazer para se encaixar na nossa base. O cross join, ele é uma forma da gente fazer combinações, o máximo de combinações possíveis entre duas tabelas. Para deixar mais claro isso aqui, ó, se você acompanha o canal aqui, né, viu as outras aulas, quando a gente estava brincando de dar insert, select, nós aprendemos que eu posso gerar uma tabela desse jeito aqui, né? Então, ó, select all from values, correto?
E aí eu dou um nome para isso aqui, certo? E aí eu chamo aqui, por exemplo, de 1. Aliás, aqui são os valores, né? Então, 1, 2. E aí eu falo que isso aqui é uma tabela chamada números com uma coluna chamada número, tá? Opa, faltou uma vírgula aqui, beleza. Então eu tenho aqui, ó, select esses valores de uma tabela números, essa é a coluna número, tá? Então, só para deixar mais claro, é como se eu estivesse criando uma tabelinha exemplo aqui, né? Ó, tabela números, coluna número. Então, essa tabela tem 2 linhas e essa é a coluna, né? 1, 2, essa aqui é a tabela que eu montei ali. Então, se eu dou um select nisso aqui, ó, número 1, 2. Então, a coluna número, certo? Isso aqui eu tô falando, isto é uma tabela chamada números, com a coluna chamada número, né? Só relembrando aí, a gente aprendeu isso na hora de dar insert, select, que eu falei que é até uma forma legal de você entender o values. O values transforma, né, esses parênteses aqui em linhas, e aí eu consigo transformar essas linhas em uma tabela chamada números aqui, por exemplo. E aí, né, eu vou ter alguns números, ó, o 1, o 2 e o 3, beleza, ó? E aí, com essa tabela, eu vou pegar, dar um Ctrl C aqui, ó, e montar uma outra tabela. Values, letra A, letra B e letra C. E aí eu vou chamar aqui de letras, tá? Coluna letra. Vou dar um select aqui também, ó. Select all from, só pra a gente ver isso aqui, tá bom? Ó, letra ABC. Show? Então eu tenho 2 tabelinhas aqui. O cross join, ele vai montar todas as combinações possíveis. Então, ele vai fazer o seguinte, ó. Quando eu der um cross join entre essas 2 tabelas, ele vai fazer o seguinte, ó. 1 com A, 1 com B, 1 com C. 2 com A, 2 com B, 2 com C. 3 com A, 3 com B, 3 com C. Então, ele monta todas as combinações. Um cross join é pegue uma linha daqui e ligue com todas as linhas da outra tabela. É algo muito específico, tá? Então, quando você precisar, você vai lembrar do cross join, porque é algo muito específico, tá bom? Então, ó, vamos dar esse cross join aqui, ó. Pegue tudo dessa tabela e dê um cross join com essa outra tabela, beleza? Quando eu rodo esse select, ele já faz ali para mim, ó, 1A, 1B, 1C. 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, tá? Isso é o cross join. O cross join, ele é basicamente uma montagem de combinação. Pegue cada linha da minha tabela e ligue com todas as linhas da outra tabela, tá? Aí, obviamente, eu não coloco nenhum on, né, que a gente costuma colocar on, tananã com tananã. Por quê? Porque não faz sentido, né? Porque o cross join pegue cada linha e ligue com todas as linhas da outra tabela. Então, não tem necessidade de eu falar se tem uma chave ou não, porque eu não estou buscando isso. Eu só estou buscando todas as combinações, tá? Então, é algo muito específico e quando você precisar, né, ligar uma linha com todas da outra tabela, você vai lembrar na hora que é só dar um cross join, porque é muito simples isso aqui e é bem específico. Eu usei poucas vezes isso aqui, tá? Dentro do SQL, eu usei pouquíssimas vezes, mas uma hora você vai precisar sim, tá bom? Então, como eu disse, tá, o mais importante é inner left to right. E o outer que você viu hoje, ele é uma forma de você abrir um leque, né? Para quando você precisar trazer, né, mais informações de uma vez, como foi o nosso caso. Trouxe todos os clientes que não têm endereço e todos os endereços que não tem cliente em um select apenas. Beleza? Bom, meus amigos, por essa aula é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, estejam gostando aqui das aulas. Deixem seu feedback, isso é importante aqui pra gente. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo a palavra Tâmara. Comenta Tâmara aqui nos comentários para eu saber que você assistiu até o final. Uma forma, sempre coloca aí uma palavra mágica. E me siga no Instagram, @Ronavico, isso ajuda bastante também. Deixe seu like, se inscreve, ajuda a compartilhar. Esse curso é totalmente gratuito, então eu preciso da força de vocês para ir mais longe. Pega aqui, manda lá no LinkedIn, posta nos grupos de WhatsApp, manda onde for possível aí, para que a gente atinja mais pessoas e eu continue trazendo conteúdo de qualidade e gratuitos aqui, tá bom? Você pode virar membro aqui do canal para apoiar financeiramente, se possível também, né? Se tiver afim aí, você pode ajudar a gente. E a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.